Olá, boa tarde, paz seja convosco. Nós estamos aqui dando início, na verdade, sequência ao trabalho de leitura do livro, ao trabalho de 100 dias de leitura do livro, alcançando um rompimento sobrenatural em sua vida. E eu acredito que este trabalho de leitura do livro tem sido benéfico em vários aspectos para a nossa vida. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade do pastor Marcos, também da pastora Anivalda, de poder estar aqui, dividindo com vocês um desses dias, e que eu tenho certeza que tem sido bênção tanto para a minha vida quanto também para a sua vida, porque tem estimulado a todos nós, tanto a nos dedicarmos a uma vida espiritual, isso é benéfico para todos nós, e nós dedicamos, através até mesmo do painel, quanto também da leitura, um envolvimento com a palavra de Deus e também um envolvimento nosso com a própria oração. Nós colocamos no painel os nossos propósitos para a nossa vida espiritual, nossa vida profissional, nossa vida financeira, e ali nós oramos com objetivos. Isso tem sido muito importante. Então, caminhando aqui nesse trabalho de leitura do livro, já há alguns dias. Hoje nós estamos no 65º dia, ou seja, já há 65 dias nós estamos participando aqui da leitura, e hoje eu acredito que é um tema que mexe não somente comigo, mas mexe com todos nós. O Senhor, Ele sabe muito bem acerca do que nós precisamos, diante do que Ele tem nos apresentado. E o tema proposto para o 65º dia aqui, de acordo com o autor, é o poder de multiplicação exponencial da semente. Eu quero até repetir. O poder de multiplicação exponencial da semente. A base, um texto base que sustenta esse tema do dia 65 de leitura, está no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6. E diz assim: Pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. E eu quero iniciar até mesmo esta reflexão, este dia de devocional, com a própria proposta do autor aqui no livro, e depois eu quero fazer algumas considerações até mesmo acerca do que este texto do livro de Eclesiastes ele tem a nos ensinar. Há uma lição muito grande para todos nós acerca da importância da multiplicação da semente. Quando nós falamos acerca de semente, a própria Bíblia ela trata deste assunto de uma forma muito abrangente. Então eu gostaria até mesmo de usar tanto esse texto aqui do livro de Eclesiastes como um outro para a gente poder refletir um pouco acerca da importância desse assunto. Mas de acordo com a proposta aqui do próprio autor no livro, ele diz o seguinte para nós: termine os 100 dias dando ao Senhor com uma semente de honra. Cele esta jornada plantando uma semente pelo seu futuro. E ele diz aqui, o apóstolo Paulo, ele se refere à oferta, chamando ela até mesmo de semente, conforme está no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, entre o versículo 5 e o versículo de número 13. A semente, ela é o maior agente multiplicador que existe na natureza. Exatamente. Sem semente não há como nós plantarmos, e sem plantarmos não há como a semente brotar, ou seja, dar fruto, não há como ela se multiplicar. O próprio livro de Gênesis fala acerca da importância da semente, está destacado aqui no livro, no capítulo 1, versículos 11 e 12. E o autor diz aqui que o livro de estudos, O Cajado do Pastor, ele mostra uma publicação interessante da World Map, editada por Ralph Mahoney, que comprova o poder da semente. Ele relata que o rei Tutankhamon, que foi um famoso faraó do Egito, enterrado por volta de 1357, isso antes de Cristo, numa sepultura pirâmide, extremamente procurada. Na sepultura de Tutankhamon foi descoberta completamente intacta, no ano de 1922, por um arqueólogo inglês. Dentro dela, entre os seus tesouros, foram encontrados trigo e também milho. É curioso para ver o que aconteceria após 3.279 anos depois. O que o arqueólogo fez? Aqui o autor diz qual que o arqueólogo planta. Ele plantou o trigo e o milho num solo fértil, próximo ao rio Nilo, onde receberiam umidade e alimento adequados, provenientes do solo.
pouco tempo depois, ele realizou uma colheita de sementes com mais de 3.000 anos de idade. Ou seja, de acordo, né, com este relato histórico aqui, foram encontrados tanto trigo quanto milho também, né, na pirâmide do faraó Tutancâmon. E é interessante, irmãos, que o ano passado eu estive no Egito, eu tive essa oportunidade, eu estive lá juntamente com a minha esposa, e no Museu Arqueólogo do Cairo, né, o Museu dos Faraós, nós tivemos a oportunidade de entrar numa sala onde estavam os tesouros de Tutancâmon. Porque Tutancâmon, ele foi um faraó em que a sua pirâmide não foi saqueada. Tudo o que haviam levado para a pirâmide, porque se acreditava que todos os tesouros, todos os pertences valiosos do faraó, quando eram sepultados com eles, isso também eles carregavam para a eternidade. E interessante que, além de muito ouro, né, nós entramos na sala onde estavam os objetos, né, valiosos de Tutancâmon que foram encontrados em sua pirâmide. Haviam colares, né, o seu caixão, o seu sarcófago pesava mais de 110 quilos de ouro, né, haviam sandálias de ouro, instrumentos musicais. É interessante saber também, né, e haviam também muitos jarros, onde eram colocados sementes, onde eram colocados até mesmo frutos, né. E interessante que, falando aqui acerca da semente, isso destaca para nós a importância, né, que os faraós tinham e davam para a semente, né, acreditando que ela também era um objeto, né, de riqueza para eles, muito valoroso, né, porque a semente, então, quando plantada, sendo multiplicada, ela, principalmente no Egito, fez com que o Egito prosperasse bastante. É interessante que esse relato aqui destaca para nós que a multiplicação exponencial, ela de fato acontece, e acontecia no Egito de uma maneira muito rica, né? Transformando até mesmo o Egito numa potência econômica de sua época. E tanto esse trigo quanto esse milho que foram encontrados, de acordo com o relato aqui do livro, foram plantados e depois de 3.279 anos, né, deu fruto. Então percebam, é este o objetivo da semente, né? É frutificar e multiplicar. O autor também diz aqui que há 5 leis da semeadura na obra de Deus. Você colhe o que você semear, você colhe onde você semear, você colhe se semear, você só colhe depois de semear, você com certeza colherá muito mais do que você semear, como diz no livro de 2 Coríntios 9, 6 ao 12, né? Uma única semente, ela gera uma colheita de diversas espigas de milho, as quais têm cerca de 300 a 500 grãos, cada uma, né? Existem espécies de milho da América do Norte com cerca de 800 grãos por espiga. Então este aqui é o relato que o próprio autor destaca aqui para nós, que ele encontra no livro de estudos O Cajado do Pastor, sobre essa história do faraó Tutancâmon, que demonstra para nós a importância da semente quando plantada, mesmo depois de muito tempo. Ela frutifica e ela tem poder para se multiplicar. Agora, falando até mesmo acerca do texto base aqui destacado pelo autor, eu quero aqui juntamente com vocês, dentro do tempo que nós temos, fazer algumas reflexões que eu acredito que sejam importantes. O livro de Eclesiastes, irmãos, principalmente aqui no capítulo 11, é um livro que fala muito acerca da sabedoria, principalmente a sabedoria humana, né? Pois é um livro que tende a se centralizar sobre tudo o que acontece debaixo do sol. E todos nós sabemos que essa sabedoria humana, ela é uma centelha da sabedoria de Deus na vida do homem. Deus concedeu isso ao homem, né? Porque o homem, ele investe, o homem, ele se dedica ao seu próprio trabalho, o homem, ele tem muitos afazeres aqui nessa vida, ele tem responsabilidades familiares, ele tem responsabilidades profissionais, ele tem responsabilidades sociais, e todos nós sabemos que tanto o ser religioso, o homem religioso, separado por Deus para ser sal e luz para essa terra, como também a graça de Deus se manifesta não somente a nós que somos sal e luz. De alguma forma, a graça de Deus também se manifesta a todo homem a que Deus colocou nessa terra. E a sabedoria humana é uma centelha de Deus, um pedaço do Senhor se manifestando em muitos lugares. O que não era diferente no mundo antigo, tá? Porque o livro de Eclesiastes destaca isso.
E é interessante que aqui nesse texto, o texto base aqui desta leitura, da leitura de número 65, e eu quero ler novamente, fala um pouco acerca disso, eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões disso, de forma bem rápida, tá? Pela manhã então semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Pela manhã, irmãos, semeie a sua semente. A primeira consideração aqui, semeie, não deixe de semear. Se o autor propõe aqui para nós terminarmos estes 100 dias, né, oferecendo uma semente de honra ao Senhor, não deixe de fazer isso. Talvez você já tenha isso no seu coração, seja isso através de uma oferta, seja isso multiplicando, né, os seus atos de generosidade com os seus irmãos, com os seus familiares, de alguma forma faça isso. E o autor aqui do livro de Eclesiastes, que trata dessa sabedoria, sabia muito bem acerca do que ele estava falando. Se for semear, semeie a sua semente. E ele diz aqui, né? À tarde não retires a tua mão, porque você não sabe qual prosperará. Né? O texto aqui nos encoraja a sermos generosos, a sermos confiantes e agirmos com fé, mesmo sem nós sabermos o resultado, se ele será imediato ou não. E a segunda consideração que eu faço aqui é a seguinte, fique atento. Nós não sabemos quais as sementes que serão plantadas que vão multiplicar. Ou seja, semeie, à tarde não retires a sua mão, porque você não sabe qual delas vai prosperar. Então, independente de quando será o resultado, de como será o resultado e de qual das sementes que você vai semear vai prosperar, semeie e fique atento. Dê atenção à sua semeadura. Não tire os olhos. Semeie. E todos os dias, em oração, lembre ao Senhor acerca da sua oferta, da sua contribuição, daquilo que você tem dedicado ao Senhor. E a terceira consideração que eu quero fazer aqui, que eu acho interessante nós refletirmos sobre isso. Semeie independente do momento. Semeie o tempo todo e faça isso com fé e também com generosidade. Né? Talvez Deus já tenha colocado no seu coração que diante desta campanha, diante deste período de leitura de 100 dias, onde nós estamos rompendo, irmãos, tá? Fazendo mesmo um rompimento sobrenatural, afinal de contas, diariamente ouvindo, lendo a palavra de Deus, estando em oração, nos aplicando a uma vida devocional constantemente, nós vamos romper. Se Deus tem colocado no seu coração que você deve então semear, independente do tempo, independente até mesmo de quantidade de como, faça isso. Mas faça isso com fé e faça com generosidade. E para concluir aqui, é interessante que o livro de Eclesiastes, aqui no capítulo 11, se nós lermos até mesmo até o versículo de número 7, nós vamos perceber que o autor aqui, Salomão, né? Vale lembrar disso, que é o autor aqui, ele fala para nós aqui, usa para falar da semente a metáfora da agricultura, né? Porque o agricultor, ele na verdade não controla o vento, ele não controla a chuva, ele não controla as estações, que são elementos fundamentais para que a semente venha frutificar. Então nós entendemos com isso que é Deus quem dá a chuva, é Deus quem faz frutificar, é Deus quem dá o vento, é Deus quem controla as estações. Independente do momento, meu irmão, semeie, faça isso, porque Deus é quem é o agente da multiplicação. E eu encerro com um texto que nos fala acerca disso. 2 Coríntios 9, versículo 10. Aquele que dá a semente ao que semeia e pão ao que comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura e aumentará os vossos frutos de justiça. Então é Deus quem é o agente de multiplicação, independente do momento e de como você estiver vivendo. Não deixe de semear, porque Deus é quem nos honra, multiplicando essa semente e honrando o fruto, nos honrando com fruto de justiça. Se no teu coração você já tem proposto isso, não deixe de fazer. Talvez essa campanha, este momento, esse período de 100 dias de leitura seja muito propício para que você, de fato, coloque em prática aquilo que o Senhor já tem, pelo Espírito dele, colocado no seu coração. Ok? Então, onde você estiver agora, se você puder, feche os seus olhos, eu gostaria de orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa campanha onde nós sabemos que diariamente estamos dando passos para rompermos espiritualmente a nossa vida e alcançarmos, Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia. Hoje falamos, Senhor Jesus, da multiplicação exponencial da semente.
A semente ela está entre nós para ser plantada, frutificada e principalmente multiplicada. E nós sabemos, Senhor Jesus, que o desejo até mesmo de semear, o desejo até mesmo, Senhor Jesus, de honrar com uma semente, não vem de nós mesmos, ela vem do Senhor. Que o Senhor, Pai amado, possa, Senhor Jesus, fazer com que tudo aquilo que nós já estivermos no nosso coração, e de acordo com a proposta, Senhor Jesus, e a vontade, Pai, de abençoar, de contribuir, seja com uma oferta, seja até mesmo com uma ação social, seja até mesmo multiplicando primícias, Senhor Jesus, seja de que forma for, que o Senhor seja o agente de multiplicação da nossa semente e nos abençoe cada vez mais e nos faça entender que é importante, Pai amado, porque o Senhor tem nos dado, e se o Senhor tem nos dado, é para que nós possamos compartilhar com fé, com segurança e principalmente com confiança naquele que é poderoso para multiplicar a nossa semente. Amém, meus irmãos? Estejam atentos a tudo que o Senhor tiver que fazer na sua vida. Não tire os seus olhos, o seu coração aqui destes momentos de leitura. Hoje é o dia de número 65. Com certeza amanhã Deus tem muito mais também para falar com você e abençoar a sua vida para que você venha romper a sua vida espiritual. Deus te abençoe em nome de Jesus.